Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação, sua audiência. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e, é claro, também do nosso portal de saúde, www.biomedicosaude.com.br. O programa de hoje vai falar sobre TOC. De que maneira você pode diagnosticar o TOC? O que é o TOC? O transtorno obsessivo compulsivo. E você tem TOC? Sabe se tem? Como podemos observar se temos ou não? Para isso estamos aqui com o Dr. Florencio Mariano Costa Júnior, que é psicólogo, e também com a psicóloga Roberta Miguel Green. Ambos são do Instituto de Análise do Comportamento de Bauru, o IACB, e a partir daí vamos esclarecer todas as dúvidas. Primeiramente, muito obrigado pela presença e pela participação. Nós que agradecemos o convite. Muito obrigada. Bom, vamos iniciar sempre, claro, explicando para quem está nos assistindo o que é o TOC. A gente sabe, né, muito que esse transtorno obsessivo compulsivo, ele tem atrapalhado, quando diagnosticado, muitas pessoas em relação ao sofrimento, né, até mesmo os principais manejos, como é possível aliviar isso, de que maneira. Mas é importante que a gente explique primeiro o que é o TOC, por favor. Bom, o TOC é a junção de dois tipos diferentes de manifestação. O primeiro deles, né, são as obsessões, né, e o segundo, as compulsões. Por isso que ele é denominado de transtorno obsessivo compulsivo. Certo. Né, nós temos só os transtornos obsessivos ou só os transtornos compulsivos, mas o TOC é quando esses dois, né, ocorrem juntos, não é, um relacionado ao outro, né, e de modo geral gera um tipo de desconforto mais acentuado para quem tem, não é, ou passa por um período de manifestação desse tipo de sintoma. Bacana. Qualquer pessoa pode ter o TOC, ela está suscetível a ter TOC, é isso, né? Não é o TOC, é TOC, né? E existem ainda alguns fatores que causam isso? Vamos por partes primeiro. Qualquer pessoa pode ter TOC? Sim, tanto homens quanto mulheres, né? Crianças também, né? Todas as pessoas estão suscetíveis a desenvolver esse transtorno, né? Que é um transtorno mental, né? E assim, as causas, né, dele, não existe uma causa específica. Não existe né? um fator ali que aquilo vai acontecer. Sim. Antigamente, né, tinham algumas explicações errôneas, né, que diziam que era por conta, assim, do que se aprendia com os pais, se tinham pais, né, que ficavam muito em cima, que faziam muitas exigências, né. Mas assim, hoje em dia, o que a ciência vem estudando, o que a medicina, né, traz, é que é uma interação, né, entre aspectos neurobiológicos, né, e aspectos do ambiente em que a gente vive, né. Então, tanto o ambiente, o organismo mesmo, né, e o ambiente externo. Então, seria essa interação aí que contribui para o desenvolvimento desse transtorno. Mas não existe nada específico, né, Florencio, que pode dizer assim, é por conta disso. Aconteceu não tem nenhum fator. Aconteceu essa falha, então é isso que justifica. O que nós sabemos é que quanto mais punitivo, né, forem os contextos de interação, mais eles produzirão ansiedade ou sintomas ansiosos e maior probabilidade as pessoas que, né, pertencem a esse contexto podem desenvolver, né, transtornos do tipo ansiosos, né, que o TOC é um dos transtornos de ansiedade. Doutor Florencio, vamos traduzir um pouquinho mais isso. Você falou punitivo, você está falando no caso dos pais ou dentro de um trabalho, se a pessoa sofre esse tipo, por exemplo, de pressão, onde ela pode ter uma punição. Vou dar um exemplo. Então, até mesmo um jogador de bola, onde ele é punido pela imprensa por ter certos tipos de comportamento. Isso também pode causar. Esse punitivo seria por isso? É esse? O termo punitivo é um termo que nós utilizamos para se referir a tudo aquilo, não é, que mantém as pessoas engajadas em determinados tipos de comportamento, não necessariamente porque isso vai produzir algo que seja prazeroso ou benéfico para o desenvolvimento delas, mas pelo contrário, as pessoas se mantêm engajadas porque isso vai evitar algum tipo de prejuízo.
Por exemplo, a criança pode fazer alguma coisa, não porque ela vai receber o reconhecimento, o elogio dos pais, mas ela faz para evitar, não é, um mal-estar, uma briga, enfim, não é, algo que seja negativo para ela. Entendi. A gente perguntou aqui sobre qualquer pessoa pode ter, e sim, existe algum fator. Então não temos nenhum fator que causa esse transtorno específico. Não, quem, por exemplo, apanha muito ou quem sofreu um abuso sexual vai ter toque. Não é assim que funciona. São vários conjuntos de informações, de experiências que a pessoa pode vir a desenvolver o toque. É isso? Isso. É multifatorial, né? Os diferentes fatores podem influenciar, sendo, não é, que com certeza podemos afirmar que quanto mais, não é, ansiedades ou cobranças existirem no contexto, mais vulneráveis as pessoas estarão. E quanto mais regras, não é, regras que sejam essas regras para evitar punições, mais suscetíveis elas estarão ao desenvolvimento de algum transtorno ansioso. Já fazendo uma pergunta quase que pessoal, então um pai, uma mãe que eventualmente cobre muito, ele pode estar dando aí uma possibilidade maior do filho desenvolver o toque. Acho que vale lembrar que é sempre importante, né, pensar que os transtornos, o desenvolvimento dos transtornos, eles estão relacionados à história de vida desse indivíduo, né? E aí, vamos pensar, um indivíduo, né, que tem uma história de vida onde a gente vai analisar e identificar que tiveram muitas estimulações aversivas que geraram um desconforto, sofrimento, né, para esse indivíduo, provavelmente ele começa a desenvolver aí estratégias de lidar com esse ambiente para evitar isso, né? Porque é natural do ser humano, a gente vai se comportar para poder vivenciar situações que trazem bem-estar, ou então se comportar para poder vivenciar situações que nos afastem dessas situações aversivas. Então, que nem a sensação de ansiedade, né? Ela é funcional e positiva para o ser humano num nível em que ela vai poder garantir ali a sobrevivência da espécie, né? Poder garantir ali uma condição dele ser bem sucedido naquilo que ele está realizando, né? Ele conseguir realizar ali algo que vai trazer algo positivo para ele. Agora, se essa ansiedade ela começa a trazer um mal-estar, um desconforto, né? E de certa forma prejudicar esse ser humano, então aí ele vai começar a ter aí comportamentos para evitar o que está estimulando isso, né? Então, quando você diz, né, um pai, né? Dependendo, se esse pai tiver uma postura muito rígida, né, com essa criança, de muita cobrança, muito aversiva com essa criança, que gere muito sofrimento para essa criança, pode ser sim um padrão comportamental, ela pode desenvolver um padrão comportamental, né, Florencio, para se esquivar disso. E aí as obsessões, né, acabam sendo esses pensamentos, né, que eu posso estar ali, né, numa situação onde eu vou sentir essa ansiedade. Aí vão surgindo as obsessões, né? E os comportamentos compulsivos para se livrar disso. Né? Então, assim, começa a ter comportamentos compulsíveis para se livrar dessa ansiedade. Entendi. Provavelmente quem está assistindo já está se perguntando, né, o que seriam os tipos. Então, eu queria que você já falasse quais os tipos de toque, quais os tipos que manifestam, né, que tipos de transtornos são esses principais, né? Acho que tem vários, mas quais os principais? E até pensando como a Roberta acabou de mencionar, então primeiro existem as obsessões, que são esses pensamentos que eles invadem, não é? E de modo geral eles são pensamentos que podem ser pensamentos de catástrofe ou de algum risco iminente, pensamentos no qual a pessoa ela acredita que ela vai, né, perder o controle de algo. Né? Existem alguns pensamentos que são pensamentos do tipo de catástrofe. Existem outros pensamentos obsessivos que são de cometer algo danoso a alguém, né? Algum tipo de violência ou algum tipo de ato sexual impróprio, inadequado.
Existem diferentes tipos de obsessão, que são esses pensamentos né, que surgem né, diante de contextos ansiosos e que aí trazem as compulsões. As compulsões também podem ser as mais diversas possíveis, mas são sempre rituais. Esses rituais podem ser rituais de limpeza, de higiene, né, que vêm para reduzir ou diminuir aquela sensação não é, de estar contaminado. Então a sensação ou é um pensamento de possível contaminação e o comportamento de limpar-se ou evitar contaminações, limpezas, germes, é a compulsão, é o ritual. Entendi. E o ritual ele é sempre muito recheado né, de sequências, não é? E se essa sequência for interrompida, o ritual tem que recomeçar. Não é? Porque é bastante rígido esse ritual. E as combinações elas podem ser diversas. Acho que vale a pena lembrar também, né, que o que seriam essas obsessões? São preocupações, né, mas não preocupações que as pessoas têm no dia a dia, né? Então vamos supor, eu estou com receio, vou fazer, né, uma prova, alguma coisa, então eu estou muito preocupado com isso, e isso me deixa mais ansioso, né? Não, são preocupações que não condizem com essa realidade do dia a dia, assim, não seria justificável, né? Essa preocupação, essa obsessão aí, e se mantém por muito tempo, né? Então não é algo, né, eventual. Então acho que é importante lembrar isso, né? Então, e sempre preocupações que estão relacionadas, né, Florencio, a algo que pode colocar a sua vida, a vida da pessoa em risco ou a vida de outras pessoas em risco, né? E a compulsão, né, com esse objetivo mesmo, né, de neutralizar essa preocupação. Por que surge a compulsão? Por que surgem esses rituais, né? Para neutralizar todo aquele desconforto que está sendo provocado por conta, né, desses pensamentos obsessivos, né? Então, acho que é importante, né, olhar sempre dessa forma, porque senão a gente pode correr o risco, né, de entender que, então aí o todo toque, mundo acha né, que tudo, tem toque, né, tudo é toque. Qualquer obsessão que eu tenho, ou qualquer compulsão, ou qualquer comportamento ali que exige um ritual, pode ser um toque. Não, o toque, ele tem essas características específicas, assim como o Florencio colocou, existem outros transtornos, né, que envolvem obsessão e compulsão, mas no toque, né, é importante considerar esse aspecto, que são obsessões que muitas vezes não condizem ali, né, com os problemas do dia a dia, né, e também com esses comportamentos, né, os comportamentos sempre são para neutralizar, né, ou então para evitar essa obsessão. Aí entra nesse círculo vicioso, né? Que você acaba realizando esses comportamentos, esses rituais para tentar neutralizar a obsessão. Só que aí alivia um pouquinho, só que daqui a pouco esses pensamentos, essas obsessões intrusivas, elas voltam, né? E é sempre isso, não tem uma causa específica, né? Não tem algo específico que vai... São pensamentos intrusivos mesmos, que surgem do nada. Tem algumas situações que incomodam mais, que geram ansiedade nesses portadores? Existe alguma situação, ou como você acabou de dizer, isso não existe uma regra? Existem algumas situações que eventualmente possam incomodar mais? Existe alguma coisa, algumas ações, por exemplo, que geram mais ansiedade? De modo geral, quando os rituais eles são compartilhados publicamente, ou seja, eles são observados por outras pessoas, as pessoas que têm o toque ficam mais incomodadas, porque isso, além de produzir esse mal-estar, produz uma opção de rejeições nas interações sociais, né? Então, de modo geral, esses que são compartilhados com outras pessoas são os que mais incomodam, né? Porque muitas vezes uma pessoa que está no ritual, esse ritual pode demorar muito tempo, né? E isso começa a comprometer ritmo de vida, rotina, não é? E a pessoa começa a entrar num estado de perturbação maior, né? Então, quanto mais público e compartilhado forem os rituais, muito provavelmente vai produzir mais efeitos para as interações sociais dessa pessoa. Isso. E acho que vale a pena lembrar também, né, quando você perguntou assim, quais são os tipos, né? Então, assim, os que são colocados pela literatura, né? Então, toque, né, por contaminação, né? Toque por situações catastróficas, né? Então, assim, vamos supor,
tem muitas pessoas que começam a evitar lugares, né, que elas sabem que pode ter algum tipo de contaminação, né? Então, ou seja, por bactéria, por vírus, né? Então, deixam de estar em lugares públicos, banheiros públicos, né? Ou, às vezes, isso pode se intensificar ao ponto da pessoa não usar nada que seja compartilhado com outra pessoa, né? Então, seriam esses, né, Ju? Existem os transtornos obsessivos compulsivos relacionados a agressões ou colocar em risco a vida de uma outra pessoa. Existem os de ordenação e de sequência. Os de simetria também. Os de simetria. Esses são os principais, né? Mas, e uma questão, né, como a Roberta colocou. Vamos imaginar uma pessoa, né? Para usar um exemplo de um toque que é o colecionismo. Uma pessoa que ela acumula, ela guarda. Vamos imaginar uma pessoa que viveu num contexto onde, ao longo da vida, ela foi exposta a situações de escassez. De repente tinha recursos, de repente não tinha. Ela e que ela não começa a acumular. Isso, e que de repente ela poderia não ter condições de prever ou estabelecer uma lógica, né, pessoal para prever esses períodos, né? Isso produz ansiedade, porque é uma situação incontrolável. Eu nunca sei quando vai ter e quando não vai ter, né? Na tentativa, né, de diminuir esse mal-estar, essa pessoa pode desenvolver uma compulsão, né? Essa compulsão, ela vem no sentido de reduzir a obsessão que é, um dia eu posso precisar, vai faltar. Vou guardar, vou acumular, né? Isso. Exato. E se eu não acumular, então eu vou deixar de ter, eu vou perder recurso. E aí eu permaneço ansioso, né? E aí numa outra situação isso pode tornar a recorrer. Tanto é que pessoas que são colecionistas, ou seja, acumuladoras compulsivas, elas sentem um mal-estar gigantesco quando alguém tenta desfazer desse bem que ela está acumulando. Porque é como se isso fosse produzir um dano à integridade dela e romper, não é, com aquela segurança. Com aquela segurança. Isso é um exemplo, né? Assim, num caso genérico, né? Mas que a gente nunca pode generalizar, né? Já observamos diversas reportagens, né, onde as pessoas acumulam uma série de até lixos, né, dentro da residência e assim por diante. A gente vai para um intervalo e antes eu quero deixar aqui uma pergunta, né? Quais os manejos mais indicados, as ações mais indicadas para aliviar essa ansiedade gerada pelo toque, né? O que a pessoa pode fazer durante o seu dia a dia, onde ela consegue aí ter esse alívio? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Seu smartphone quebrou, escorregou, caiu, trincou? Calma, isso tem jeito. Isso mesmo, na Case Store. Suporte técnico para Mac, super especializados em tecnologia para Apple, oferece ainda assistência técnica especializada a seus diversos aparelhos. MacBook, iMac, Mac Mini, iPhone, iPad, iPod. Troca de tela? Seu aparelho escorregou e trincou? Calma, a Case Store pode te ajudar. Ela é especializada em assistência técnica da Apple, possui uma equipe certificada para manusear e consertar o seu aparelho. Cursos de workshops? Comprou um Mac e está apanhando? Não consegue usar direito os aplicativos do iPhone? Está entrando em desespero? Calma, é para isso que a Case Store está aí. Eles são experts em iOS e ainda em macOS. Veja os horários de atendimento na galeria do Edifício Trianon, no piso 2 do Bauru Shopping e também no Boulevard Shopping. Case Store pratica a qualidade de vida e apoia o Biomédico Saúde. Uma boa vida a todos. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E você tem o TOC? Saiba como diagnosticar, principalmente observar e, claro, procurar um tratamento para que isso
não se perdure mais. Para isso, já agradeço mais uma vez o Dr. Florencio e a Roberta, que são psicólogos e do Instituto de Análise do Comportamento de Bauru. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. E continuando, nós falamos aqui das pessoas que têm TOC, quais os manejos mais indicados para aliviar essa ansiedade gerada justamente pelo TOC no seu dia a dia, por favor. Acredito assim, né? Os manejos para aliviar, né? Talvez seria interessante a gente pensar como tratar isso, né? Porque não necessariamente vai ser aliviar, né? Vai ser importante expor, né? E que a pessoa consiga conviver com esses desconfortos para que ela desenvolva repertório. Deixa eu só fazer uma pergunta antes disso junto. Tem cura? Ou ela vai ter o controle? Antes da gente entender um pouco. Existe cura para isso? Eu acho que a gente não pode dizer a palavra cura, né? Existe controle, existe controle. Uma remissão dos sintomas, né? Mas a pessoa vai ser sempre vulnerável a desenvolver isso dependendo das circunstâncias ou das condições ambientais às quais ela estiver exposta. Certo. Né? Tanto é que no campo da saúde a gente muitas vezes tem uma certa resistência desse termo, né? A palavra cura. Mesmo porque, muitas vezes, o transtorno obsessivo compulsivo pode ser a única forma eficiente ou um pouquinho, né, mais adaptada da pessoa lidar com um ambiente muito, não é, ansiogênico, ou seja, que produz muita ansiedade. Então, às vezes, se retira completamente, né, esses sintomas, isso produz, por sua vez, uma certa desadaptação. Né? Porque a gente não pode pensar que o problema está simplesmente no sujeito, que ele precisa ser tratado. Esse é um problema que está posto no contexto. E a gente vive um contexto que muitas vezes se recusa a repensar essas políticas sociais, as políticas de cuidado, de interação. Perfeito. Falando um pouquinho da pessoa em si, você estava falando do manejo, né? A gente estava falando que você falou do tratamento. Eu queria que você continuasse e também citasse se ela pode se tornar uma pessoa perigosa, agressiva. Isso é possível? Existe essa possibilidade? Acho que a gente pode falar, pensando em tratamento, né? É sempre importante, né, que ao identificar a pessoa em si, ela vai perceber, né, que essas obsessões estão trazendo muito sofrimento, né, que esses comportamentos compulsivos, eles estão trazendo prejuízos, porque assim, em algum momento, né, esses comportamentos, eles começam a trazer prejuízos, né? Porque assim, e também vai ser diagnosticado como TOC quando essa pessoa começa a ter a vida dela comprometida por conta, né, dessas obsessões que, né, invadem, né, a mente, e aí vem esses comportamentos compulsivos, né, para tentar aliviar, né? Então, assim, à medida que ela começa a ter a vida dela comprometida, então, talvez ela não consiga, ela pode perder o horário do trabalho, né, por não conseguir sair de casa por uma questão de um ritual de ter que lavar as mãos. E é sempre muito importante lembrar que essa compulsão, ela ocupa muito tempo da vida da pessoa, né? Então, assim, ao longo do dia, são obsessões e compulsões que ela se ocupa que e gasta o tempo ao longo do dia com a pessoa. Então, por mais de uma hora, é sempre importante ter, né, esse olhar de identificar, porque, assim, tem critérios para diagnosticar o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Tem outros transtornos, mas no TOC existem alguns critérios que vão traduzir que é o TOC, que a pessoa está vivenciando esse transtorno. Mas para ter esse diagnóstico é importante buscar um psiquiatra, né, que é o profissional aí, adequado para fazer, né, essa avaliação. E aí o tratamento, né, é um tratamento combinado. O que a literatura traz, o que a ciência, né, vem trazendo é um tratamento combinado com medicamentos que o psiquiatra, né, vai prescrever e vai orientar essa pessoa,
junto com a terapia, né? Certo. A literatura também traz, indica, né? A ciência hoje, as pesquisas vêm indicando também que a terapia comportamental é a mais indicada, né? Porque ela vai aí promover um processo de tratamento, né? Em que vai expor esse cliente, essa pessoa, né? Que está vivenciando esse transtorno aos estímulos ansiosos, né? E vai ajudar a evitar esses comportamentos compulsivos. Certo. Né? Então, seria algo assim, não ajudar a estimular ou criar, né, mecanismos de se esquivar, mas sim de poder aí criar recursos para lidar com isso de uma forma em que consiga sentir essa ansiedade, né? E essa ansiedade não seja algo que traga tanto que ele consiga sofrimento. suportar. Isso. Entrando um pouquinho, nós estamos quase chegando. Pode falar, por favor. Não, talvez eu acho que o Florencio pode complementar uma questão também. que eu acredito que seja importante de também sinalizar é que o transtorno obsessivo compulsivo ele pode estar combinado com outros tipos de adoecimento, como por exemplo a depressão. É o que a gente chama dentro da saúde mental como comorbidade. Né? Então, às vezes você tem uma comorbidade do transtorno obsessivo compulsivo com uma depressão. Né? Certo. E o transtorno obsessivo compulsivo, se ele, digamos, não for tratado, se a pessoa não buscar uma ajuda, isso pode sim desenvolver um quadro mais severo. Não é? Porque a pessoa vai começando a ter cada vez mais prejuízos e esses prejuízos às vezes são irreversíveis. O casamento pode, enfim, ficar complicado, a vida do trabalho, a relação com os filhos. Ou seja, é importante que essa pessoa, tendo qualquer suspeita e que aquilo esteja atrapalhando, que ela procure realmente um profissional que possa orientar e até mesmo ter todo esse tratamento. Exato. Tá. E como a Roberta disse, eu entendo que a procura por um atendimento psiquiátrico é muito importante, mas a pessoa que tem o transtorno, ela tem que ter algum tipo de ideia de que se ela fizer só o tratamento medicamentoso com o tratamento psiquiátrico, ela vai ficar mais, menos sensível, talvez, aos sintomas, vai suportar no primeiro momento mais esses sintomas, mas o ambiente que está produzindo o transtorno continua o mesmo. Não vai ter uma alteração desse contexto que produz ansiedade. Então, ela para de tomar a medicação, as condições podem ser retornar. Tá. E aí ela pode ficar escravizada. Então, a psicoterapia não é identificada na literatura e nos estudos como uma forma de ter um ganho maior, com a redução do transtorno. A gente está chegando aí, estouramos até o nosso tempo, mas eu queria bem rapidamente que vocês comentassem, quase que sim ou não, a família, ela pode ajudar nesses comportamentos, ela deve ser tratada junto. Quero que vocês pontuem de forma bem resumida mesmo como fazer isso. Então a família deve ou não, em primeiro lugar, sim ou não? Ela deve ser tratada junto, não? E como ajudar isso? Realmente ela está no contexto também desse paciente? Sim, a família ela é uma fonte de apoio importante para o processo de tratamento. Tá. De repente, a família efetivamente precisa de um tratamento conjunto, isso pode variar de caso a caso, mas a família é aliada. E a família, claro, nesse sentido como aliada, deve evitar apelidos, chacotas, algum tipo de opressão sobre a pessoa, que tem o transtorno obsessivo compulsivo, muitas vezes porque eles são a comunidade que tem um relacionamento direto com essas pessoas e que tornar mais doloroso, o que já é por natureza muito doloroso, só agrava o sofrimento da pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo. Então, nesse sentido, a família ela não é um apoio, ela às vezes precisa realmente de um acompanhamento também, mas a família sempre tem que estar integrada ao tratamento. Perfeito. Bom, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, já fica aqui o nosso convite para conversar mais e mais sobre isso. A gente tem aqui várias outras perguntas e tenho certeza que através dos e-mails também virão outras dúvidas, mas tenho certeza também que
que já ficou aí o alerta para que todos realmente prestem atenção e busquem. O programa Vida e Saúde sempre busca a qualidade de vida nas pessoas, com as pessoas, na sociedade. Então, obrigado pela presença, pela participação. Nós que agradecemos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado. E a você também, muito obrigado pela presença, pela participação, pela audiência. Lembrando mais uma vez do nosso e-mail, lembrando do nosso portal, www.biomedicosaude.com.br e, é claro, o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Assista a esse programa e todos os outros também no nosso portal e agradecendo aí sempre a você pelas sugestões, e-mails e, é claro, tudo que você procura agregar qualidade de vida, busca essa qualidade de vida, você pode encontrar aqui também no nosso portal. Um grande abraço a todos, Biomédico Saúde, praticando qualidade de vida. Um grande abraço e uma boa vida a todos.